uma vez, Romanos capítulo 1, e deixa eu deixar os irmãos aqui um pouco menos preocupados em relação a Romanos. Eu vou tomei uma decisão em relação às pregações. Eu vou pregar capítulo 1 inteiro de Romanos, e aí eu vou fazer uma outra série de pregações, um outro livro, pregar um capítulo, depois eu volto para Romanos, para os irmãos não ficarem romanizados, né? Até o final aqui, a gente vai fazer um intercalar, eu só não sei ainda, eu estou pensando em Colossenses, começar depois que terminar o primeiro capítulo de Romanos, expor o primeiro capítulo de Colossenses, ou eu pretendo depois, se não for agora, depois fazer uma série sobre os 10 mandamentos e fazer uma série de pregações sobre os 10 mandamentos, pregar cada domingo sobre um dos 10 mandamentos. Então eu vou fazer para que fique dividido, né? Se nós tivéssemos culto pela manhã e culto à noite, então eu faria uma série de manhã, uma série à noite. Mas como nós só temos o culto à noite, de domingo, então nós vamos dividir desta maneira, para não ficarmos somente no Romanos aí, mais pensando nos irmãos do que em mim, porque para mim não teria nenhuma dificuldade eu continuar, mas pensando nos irmãos e tendo misericórdia dos irmãos, eu resolvi então fazer esta alteração para fazermos olharmos outros textos também na sequência. Romanos capítulo 1, versos 19 a 23, a palavra de Deus nos diz: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então nós estamos olhando as razões da ira de Deus que vão estar expressas nestes versos. Nós fizemos uma introdução sobre isso na minha última mensagem, antes dos 10 dias que eu fiquei fora, nos 2 finais de semana que eu não estive aqui com os irmãos. Nós fizemos uma introdução sobre as razões da ira de Deus e disse que nós iríamos expressar 4 razões que Paulo dá porque todos os homens que nascem neste mundo, exceto Jesus Cristo, estão ou merecem estar debaixo da ira de Deus. E essas 4 razões, ou as 4 razões que nós podemos falar, elas são identificadas como revelação de Deus, ou seja, Deus se revela ao homem. Seguindo a revelação de Deus, temos a rejeição do homem. O homem rejeita essa revelação. Ele rejeita por causa da sua racionalização, que seria a terceira razão, a racionalização do homem. E por fim ele rejeita por causa da religião humana. Então nós temos 4 razões que identificamos por que o homem então merece estar debaixo da ira de Deus. Por causa da revelação de Deus, Deus se revela, o homem rejeita, o homem racionaliza, o homem criou a sua própria religião. E na sequência nós vamos ver que Deus então, a partir do verso 24, Paulo vai mostrar, então as razões disso levam Deus a abandonar o homem. E Paulo vai mostrar isso claramente também, a partir do verso 24, ele vai falar em 3 formas lá do abandono de Deus, ou Deus os entregando os homens. Então a primeira razão é a revelação de Deus. Nós vamos falar 2, permitindo Deus hoje, e 2 no próximo domingo, sobre essa questão de por que o homem está debaixo da ira de Deus, ou essas razões. Então eu quero falar 2 razões hoje e 2 razões
no próximo domingo. A primeira razão, então, é a revelação de Deus. Por que Deus, então, ou qual a justificativa, podemos assim dizer, da ira de Deus para com os pecadores? Essa primeira razão, então, é a revelação de Deus. Deus se revelou a si mesmo para toda a humanidade. Os versos 18 de Romanos 1 até o verso 16 do capítulo 2 mostra claramente como Deus se revelou de maneira clara aos gentios, e esta parte é especificamente mais voltada aos gentios do que aos judeus. Lembrem que a Bíblia tem essa divisão, gentios e judeus. Naturalmente que em Cristo gentios e judeus estão juntos, mas há essa separação, porque o Velho Testamento Deus vai agir com uma nação, falar com uma nação, trabalhar com uma nação, que são os judeus, os hebreus, o povo de Israel. No Novo Testamento há a inclusão dos gentios após a rejeição dos judeus, e esses trechos aqui, eles são mais exclusivos para os gentios do que para os judeus, porque os gentios não tiveram o benefício da palavra revelada de Deus como os judeus tiveram. Os judeus tiveram todo o benefício da revelação de Deus de uma maneira diferente do que os gentios. No Antigo Testamento, os judeus receberam a palavra de Deus revelada diretamente através dos profetas, e Deus então agiu de maneira direta para com eles. Mas aqui Paulo está falando que Deus se revelou de uma maneira especial também, ou de uma maneira geral, a todos os homens. Neste caso, irmãos, os judeus ou o povo de Israel, eles são duplamente culpados, porque eles não só rejeitaram a palavra de Deus, como eles rejeitaram a revelação natural de Deus. Nós temos na Bíblia, irmãos, ou nós podemos observar biblicamente, que Deus se revela de duas maneiras, e teologicamente nós chamamos de revelação natural e revelação especial. A revelação natural é aquilo que os salmos vão dizer, e a gente vai citar mais à frente aqui também. Os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa disso a outro dia, e uma noite fala disso a outra noite. Essa é a revelação natural. Deus se revela através das coisas criadas. Deus se revela através daquilo que Ele criou. Mas o homem, ele tem ainda assim rejeitado essa revelação de Deus. Ele tem não aceitado essa revelação. E depois nós temos a revelação especial, que é a palavra de Deus. E essa revelação então especial, ela vem de duas formas. Ela é a palavra escrita e a palavra encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então dessas duas maneiras é que Deus se revela. Mas então a primeira, e a revelação que Paulo aqui está tratando, quando ele fala pois o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Então o argumento de Paulo aqui, quando ele fala dessa revelação de Deus, além da revelação escrita de Deus, Paulo está dizendo que o que se sabe sobre Deus ficou claro, está evidente entre todos os homens, mesmo entre os gentios pagãos, pois Deus se revelou a todos os homens. O Senhor dá um testemunho através de Paulo dessa revelação, dessa manifestação dele de maneira visível. Assim, Deus é universalmente conhecido pelos homens. Por isso que Paulo coloca
desta maneira o texto: o que se pode conhecer de Deus foi manifesto entre eles. Todos os homens têm a evidência de Deus. Todos os homens têm a possibilidade de entender que existe Deus. Eles podem perceber Deus dentro de si ou dentro dos seus próprios sentidos interiores. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, irmãos, os filisteus reconheceram o poder de Deus, mesmo sem conhecê-lo. Os cananeus, os egípcios, todas as nações da terra reconheceram o poder de Deus. Os rebeldes que construíram a Torre de Babel reconheceram a grandeza de Deus. Os ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra viram a manifestação de Deus. Ou seja, irmãos, todos os homens, em todos os lugares, de alguma forma, podem entender uma realidade e a verdade de Deus. Por isso que os homens são responsáveis por uma resposta adequada a esta revelação. Nenhum homem pode dizer que nunca ouviu de Deus, que nunca entendeu ou nunca soube nada de Deus. Por isso tem um hino no cantor. Eu gosto muito do cantor cristão, mas também reconheço quando há hinos que de fato não condiz com a verdade bíblica, né? Talvez os irmãos conheçam, também ele fala assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não, todos os homens são responsáveis, porque todos viram ou ouviram de Deus de alguma forma. Deus se revelou de maneira especial, Deus se revelou a todos os homens, Deus se revelou de maneira natural. Então, todos os homens são responsáveis por uma resposta adequada a esta verdade. Por isso que Paulo fala que o homem é indesculpável. Augustus Strong, um teólogo, ele diz o seguinte: as Escrituras, em ambos os testamentos, assumem e declaram que o conhecimento de Deus é universal. Deus tem incrustadas as provas de que a verdade fundamental na própria natureza do homem, de modo que em nenhum lugar o homem está sem uma testemunha de que Deus existe. Ou seja, irmãos, o homem não regenerado, ele não pode dizer que não ouviu de Deus, que ele não conhece a Deus. Todos os homens têm algum conhecimento de Deus, porque naturalmente Deus se fez conhecido, mas o homem também naturalmente se rebela contra esse conhecimento de Deus. Como nós já lemos no versículo 18 e já estudamos, a humanidade pecadora naturalmente suprime a verdade de Deus com a sua própria injustiça. Ninguém pode encontrar a Deus por sua própria iniciativa ou por sua própria sabedoria ou a sua própria procura. No entanto, Deus nunca deixou o homem a sua própria iniciativa e entendimento. Deus providenciou graciosamente formas abundantes e evidências abundantes de si mesmo. Se a gente continuar lendo o texto, irmãos, em Romanos, no versículo 25, Paulo vai dizer: substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Ou seja, o homem viu as coisas criadas, ele observou tudo aquilo, mas ainda assim ele adorou a criatura e não adorou o Criador. Ele adorou a criatura e não adorou o Criador. Ou seja, Deus deu evidentes formas de demonstração da sua existência. Ele soberanamente e universalmente se tornou evidente para todos os homens. Nenhuma pessoa, irmãos, pode alegar ignorância de Deus.
mesmo que ela nunca tenha tido acesso à Bíblia, mesmo que ela nunca tenha ouvido alguém pregar para ela não pode dizer que ela foi ignorante em relação a Deus, porque Deus se revelou ao homem. Deus se revelou. É interessante que em muitas tribos e em muitos lugares distantes, aonde talvez o Evangelho ainda não tenha chegado como nós conhecemos, mas estas pessoas adoram alguma coisa. Eles adoram as coisas criadas. Eles adoram o Deus Sol, eles adoram o Deus Lua, eles adoram um monte de coisa. Tem lugar que adora animais, vacas, bois. Eles adoram a criatura, eles adoram alguma coisa, mas eles não adoram quem criou todas estas coisas. Eles rejeitam o Criador. Eles rejeitam o Criador. Então nenhum homem pode dizer que ele nunca foi, ou nunca ouviu, ou nunca viu algo da parte de Deus. Deus sempre se revelou e continua a se revelar ao homem. E Deus, sendo perfeitamente justo, irmãos, é óbvio que Ele não poderia condenar os homens se os homens fossem totalmente ignorantes dele. Qual seria a base para Ele condenar se aqueles homens são totalmente ignorantes? Nós teríamos um problema com a justiça de Deus nessa questão. Mas sendo os homens conhecedores de Deus, então Deus é justo ao condená-los. Nenhum homem então pode reclamar ignorância. Tertuliano, um dos proeminentes pais da igreja, ele diz o seguinte: não era apenas a pena de Moisés que iniciou o conhecimento do Criador. A grande maioria da humanidade, embora nunca tenha ouvido o nome de Moisés, para não falar do seu livro, conhece o Deus de Moisés, no entanto. Ou seja, antes mesmo de Moisés escrever o Gênesis, antes mesmo de Moisés existir, Deus já havia se revelado ao homem. Tem uma história de uma moça chamada Helen Keller, que ainda uma moça muito jovem, ela sem visão, sem audição, sem fala, mas uma outra moça chamada Anne Sullivan, através de muitos esforços, fez com que Ellen aprendesse a se comunicar através do toque e aprendeu a desenvolver a fala com o correr dos anos. Então quando Helen Keller conseguiu essas coisas, essa Anne Sullivan começou a falar para ela sobre Deus. E então essa moça chamada Ellen falou para ela: olha, eu já sabia que Ele existia, eu só não sabia o nome dele. Ou seja, Deus é conhecido, Deus se faz conhecido. E a palavra aqui, quando Paulo fala o que se pode conhecer de Deus, seria talvez melhor traduzido como aquilo que é cognoscível. Aquilo que é cognoscível de Deus. Obviamente o homem finito não pode saber tudo sobre Deus. Mesmo nós, com toda a revelação das Escrituras, não sabemos tudo sobre Deus. O ponto de Paulo é que aquilo que é capaz de ser conhecido sobre Deus, a parte da revelação especial, é de fato conhecido pela humanidade caída. As características de Deus se refletem em sua criação e dão testemunho inconfundível de quem é Deus. É interessante que quando Paulo ministrava em Listra, ali para aquela audiência gentílica, ele disse sobre Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ele então continuou explicando e disse para eles: em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, e ainda assim ele não deixou eles sem testemunho sobre ele, Deus, dando chuvas dos céus
estações frutíferas, para satisfazerem seus corações e os encherem com alimento e alegria. Atos 14. Ou seja, Paulo está falando que Deus se revelou através da chuva, Deus se revelou através do alimento, Deus se revelou dando aquilo que o homem, fornecendo aquilo que o homem precisava, atestando a bondade de Deus. Lá em Atos 17, irmãos, e eu quero ler o texto, Atos 17, 23, Paulo fala o seguinte, 23 ao 28, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente sobre este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo no Areópago, ali em Atenas, para aqueles homens, em Atos 17, nesse discurso dele, é que Deus controla as nações, seus limites e seus destinos. Ele controla o tempo, as estações do ano e todos os outros aspectos, tanto do céu quanto da terra. Ainda mais notável do que isto, Paulo diz que Deus graciosamente escolheu se fazer conhecido e acessível. Ele não está longe de cada um de nós. João fala que Jesus Cristo, como a luz verdadeira vindo ao mundo que ilumina todo homem. Ele não estava falando sobre o conhecimento salvífico de Deus, que vem somente através da fé, mas do conhecimento intelectual de Deus, que vem a cada ser humano, através da auto-manifestação de Deus em sua criação. Ou seja, irmãos, cada pessoa tem um testemunho de Deus, e portanto cada pessoa é responsável para acompanhar a oportunidade e responder a Ele com fé. Todos são responsáveis. Nenhum homem será desculpável por ignorância. O versículo 20 ainda, falando dessa parte, fala do conteúdo dessa revelação. Paulo especifica agora o conteúdo da revelação que Deus fez de si mesmo, que Ele fez de conhecer a humanidade. Ele diz, desde a criação do mundo, ou seja, desde o começo, desde o início, Deus se revela. Desde o início, Ele declara que os atributos invisíveis de Deus, os seus poderes particulares, os seus atributos podem ser percebidos. Ele fala do seu eterno poder, da sua natureza divina, ou seja, Ele fala da sua onipotência que nunca falha, e se reflete na criação de maneira impressionante esse poder, tanto na natureza que Ele sustenta, irmãos, quanto na sua bondade. Paulo, dizendo mais uma vez, que eu já citei lá para os irmãos, lá em Listra, ele fala, Ele deu as chuvas dos céus, as estações frutíferas, para encher os corações de alegria e também dar o alimento. Charles Hodge diz que Deus nunca ficou sem uma testemunha. Sua existência e perfeições já foi tão manifesta que suas criaturas racionais são obrigados a reconhecer e adorá-lo como verdadeiro e único Deus. A revelação natural de Deus, irmãos, ela não é seletiva, ela não é obscura, ela é clara.
ela é clara, ela é observável, não apenas por algumas pessoas perceptivas, por algumas pessoas especialmente talentosas, não. A revelação de Deus, essa revelação natural, pode ser percebida na criação, pode ser claramente visto na criação. Mesmo antes, irmãos, do telescópio ou do microscópio ou de qualquer coisa serem inventados, a grandeza de Deus era vista, tanto na vastidão como nos pequenos meandros da natureza. O homem pode olhar para as estrelas e descobrir uma ordem fixa nas órbitas. Eles podem observar uma pequena semente produzir uma grande árvore. De onde veio isso? Quem criou isso? Como é que isso veio a existir? Os homens puderam ver os ciclos maravilhosos das estações do ano. Os homens puderam observar chuva, neve, calor. Testemunharam ou testemunham, mas desde sempre testemunharam o nascimento humano. Ver uma criança nascer. Testemunharam a glória do nascer e do pôr do sol. Mesmo sem a revelação especial, Davi pode dizer, como eu já citei, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele fala, um dia fala disso a outro dia, uma noite discursa isso a outra noite, sem palavras, sem palavras. Irmãos, quando os homens olham para a criação, eles podem ver uma mente especial criando todas estas coisas. Um astrofísico da NASA, ele disse o seguinte: agora vemos como a evidência astronômica apoia a visão bíblica da origem do mundo. Os elementos essenciais dos relatos astronômicos e bíblicos de Gênesis são os mesmos. Ele continua: considere a enormidade do problema. A ciência provou, ou diz ter provado, uma explosão no universo em determinado momento. E aí a pergunta que ele faz: o que produziu isso? Ou quem colocaria uma matéria para produzir energia, para criar essa explosão, para criar o universo? E aí ele mesmo responde: a ciência não pode responder a estas perguntas. E ele continua: para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou montanhas da ignorância, e quando ele está prestes a conquistar o pico mais alto, quando ele chega na rocha final, ele é saudado por um bando de teólogos que já estão lá sentados há muito tempo, tomando um chazinho. A ideia desse astrofísico é que ele está dizendo: olha, o que a ciência está fazendo é dar voltas em volta de uma montanha, em volta de uma montanha, e quando chegar lá no topo, os teólogos já estão lá sentados, porque eles já disseram que a verdade é o que a Bíblia diz, e a ciência vai comprovando cada vez mais que a verdade é o que a palavra de Deus diz. O Museu Natural, irmãos, lá nos Estados Unidos, determinou que existem 10 milhões de espécies de insetos, 2.500 variedades de formigas. A Terra tem 25 mil quilômetros de circunferência, pesa, essa palavra aqui vou tentar falar, 6 septulhões de quilos. Isso é o peso dela. Toneladas, quilos não, toneladas. E ela está travada, sem nenhum suporte. Não tem nada segurando a terra, não tem nenhum suporte prendendo todo esse peso. Não
tem nada. Ela gira a 1000 km/h com absoluta precisão. Irmãos, quando nós olhamos para a criação, a complexidade da criação, quem poderia ter desenvolvido isso por qualquer meio natural? E não pensar que houve um designer, um mestre, alguém que criou tudo isso e rege esse universo. Pensar, irmãos, que o mundo veio de uma explosão é a mesma coisa de você pegar, desmontar o seu relógio inteirinho, jogar dentro de uma sacola, chacoalhar aquela sacola e esperar que o seu relógio esteja pronto depois de tudo isso. Não faz nenhum sentido. O relógio não vai estar pronto se você desmontar todas as peças e chacoalhar ele lá. Seria mais fácil isso acontecer do que o mundo, com todas as suas complexidades, ser criados a partir de uma explosão. Ter vindo de um mero acaso. Mesmo um pagão, irmãos, é capaz de discernir, como o salmista, que aquele que fez o ouvido e o olho é o mesmo capaz de ouvir e ver. Se nós podemos ouvir, se nós podemos ver, quem fez o ouvido? Quem fez os olhos? Por que os homens não conseguem entender ou crer que existe uma mente soberana que cuida de todas as coisas e criou todas as coisas? Por isso, irmãos, os homens são julgados e enviados para o inferno, não porque eles não vivem ou não vão até a luz do universo, mas porque em última instância eles rejeitam a verdade, e essa rejeição ao que Deus fez os leva a rejeitar Cristo, os leva a rejeitar Cristo. O Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem convence quanto pecado, porque não creem em mim, porque não creem em Jesus, porque não creem na sua palavra. Mas uma pessoa, irmãos, a quem Deus quiser se revelar, Ele vai prover uma maneira dessa pessoa ouvir o Evangelho, de uma maneira ou de outra, de uma maneira ou de outra. Em sua graça soberana, Ele estende a sua mão para a humanidade pecadora, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não deseja que os homens pereçam, mas que cheguem ao arrependimento. Portanto, Ele dará aos seus eleitos o privilégio de ouvir o Evangelho e irá levá-los a si mesmo. E Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O eunuco etíope era como qualquer outro homem. Ele estava lendo a Bíblia, mas não entendia. Filipe foi levado até ele, e ele creu. Cornélio, um centurião gentil do exército romano, que era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ou seja, ele cria na existência de um Deus, mas ele não tinha a revelação salvífica ainda. Então Deus providenciou que Pedro fosse lá pregar o Evangelho para ele. E Pedro pregou o Evangelho, e ele e toda a sua casa creu. Lídia, que se reunia com as mulheres para orar,
Deus providenciou com que Paulo fosse até ela e pregasse o Evangelho, e ela abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para ela entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, irmãos, quando o homem reconhece a existência de um Deus, e ele busca esse Deus, mesmo como Paulo diz lá em Atos, mesmo que tateando, Deus vai se revelar a ele de maneira especial. Deus vai providenciar um meio de que ele ouça o Evangelho. Deus vai providenciar um meio de que ele possa chegar à salvação, porque aqueles que o Pai deu ao Filho, de maneira nenhuma perecerão. Deus vai providenciar para que os seus eleitos ouçam o Evangelho da verdade. Mas todos os homens recebem a revelação natural, mas o homem rejeita. De maneira geral, o homem rejeita. O verso 21 diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. E eu não sei se eu consigo pregar esse ponto que eu pensei que eu ia pregar hoje, irmãos. Mas deixe eu falar algumas coisas, ainda que rapidamente. Há uma rejeição voluntária do homem para com Deus, e Paulo declara isso claramente, quando ele fala: embora tendo conhecimento de Deus, eles rejeitam a Deus. O homem naturalmente rejeita o poder de Deus, ele é perversamente inclinado a rejeitar o poder de Deus. A tendência natural da humanidade não regenerada é, como diz Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 13 da segunda carta, é continuar indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. E Paulo também diz lá a Tito que nós também vivíamos assim. Éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias paixões e deleites, gastando nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Na verdade, irmãos, Deus se revela e o homem rejeita. O homem cria deuses para si mesmo. Ele forma deuses de um pedaço de madeira, ele funde um metal e adora, ele se curva ante estas coisas, mas ele não se curva diante de Deus. Ele não se curva diante de Deus. Ele deixa de honrar Deus como Deus, e essa é a expressão básica do pecado. Ele deixa de honrar Deus como Deus. Mas nós vamos falar disso melhor semana que vem, irmãos, porque tem bastante coisa para nós falarmos sobre essa rejeição do homem para com Deus. Eles trocam a glória de Deus, eles rejeitam o Deus verdadeiro, e eles preferem dar ouvidos à sua própria sabedoria, ou a sua própria forma de adoração. O profeta Isaías, eu quero terminar com isso. O profeta Isaías, sarcasticamente, e o sarcasmo, irmãos, é uma figura de linguagem muito usada na Bíblia. Até Deus, em alguns momentos, usa o sarcasmo como uma maneira de mexer com as pessoas. O profeta Isaías vai usar o sarcasmo também. Eu não lembro se é o capítulo 40, 41 lá de Isaías. Deixa eu olhar aqui o endereço, só para... o 40 não é, porque o 40 é outro. Mas é por aqui, irmãos.
que eu pensei nisso agora, mas está por aqui. Depois eu, semana que vem eu prometo para os irmãos que eu dou o texto exato. Se você também soubesse, ele pode. É o capítulo 44. Capítulo 44 de Isaías. Acabei de deixar. O profeta Isaías, ele sarcasticamente ele vai falar que o homem ele corta cedros, ele pega um cipreste ou um carvalho, escolhido dentre as árvores do bosque, planta o pinheiro, a chuva faz crescer. Isso serve para o homem queimar uma parte. Ele pega uma parte da madeira que ele plantou e ele queima e se aquece, acende um fogo, assa o pão. E dessa mesma madeira, ele fala que esse homem pega essa mesma madeira, ou um pedaço dessa árvore que ele se aqueceu, e dessa mesma madeira ele também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima metade no fogo e com isso prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta, depois se aquece e diz: já me aqueci, já experimentei o fogo. Agora com o resto faz um Deus para si, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe sua súplica: livra-me, Senhor, tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos foram fechados para que não vejam, e o coração para que não entendam. Nenhum deles pensa, não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade no fogo e assei pão sobre as brasas, fiz um assado dele e dele comi, e faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharei diante do pedaço de uma árvore? Ele se alimenta de cinza, e o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar sua alma e nem dizer: não é mentira isso que está na minha mão direita? Ou seja, irmãos, sarcasticamente Deus fala aqui através do profeta Isaías que o homem, ele claramente, ele faz uma estrutura de uma mesma madeira que ele queimou algo para fazer uma comida, mas ele não se volta ao Deus que criou todas as coisas. A realidade é que o homem tem rejeitado a Deus. Sua mente está obscurecida em relação à verdade. Por isso nós devemos continuar anunciando Jesus, porque aqueles a quem o Pai chamou ou escolheu, eles precisam ouvir o Evangelho para que creiam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar então mais um hino de adoração ao nosso Deus.